TV do Correio da Manhã. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Correio Serrano na TV. Bom dia, Roberta. Bom dia, Nana, bom dia para você que está em casa, está indo para o trabalho, já chegou no trabalho. Bom dia para você que nos assiste, lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua reclamação, sua sugestão de reportagem, sua denúncia. Os nossos canais vão aparecer agora aí para você na nossa tela. O TVC Correio da Manhã, @gmail.com é o nosso e-mail para você mandar a sua denúncia, sua sugestão de matéria, e o nosso WhatsApp, que é o meio mais rápido e ágil de vocês todos entrarem em contato conosco. O DDD é 24, o número é 998398384. Esses são os nossos canais para você fazer o nosso jornal com a gente. Mande para cá a sua denúncia, né? Como está o seu bairro, Sim. como está a sua cidade, tem ônibus, está esburacado, mande pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu, segundo a Nana, avermelhado. Não é O isso, céu estava Nana? lindo hoje, quando amanheceu, estava muito vermelho, porque claro que a gente consegue saber como está vermelho, porque a gente tem a presença das nuvens que nos ajudam a ver dessa forma, né? E aí, conforme foi amanhecendo, a hora que eu cheguei aqui no centro, o céu estava com um azul lindíssimo e algumas nuvens, olha só como é que tá salpicadas, bonito. né? Lindo, não é? lindo, lindo. Eu adoro esse céuzinho eu também. É lindo. A minha avó costumava dizer que era cheio de carneirinhos, né? Quando fica aquelas nuvens bem pontilhadinhas assim no céu. Carneirinhos, carneirinhos. E essas nuvens são bem altas, mas... segundo diz a lenda, quando a gente tem muita umidade e muito calor, as nuvens cumulonimbus podem vir se aproximando, que são aquelas nuvens que parecem algodão doce, e elas são bem grandes e bem potentes, e a gente pode acabar tendo uma pancada de chuva aí no fim do dia, será? Pois é, será? Vamos ver mais tarde na nossa previsão do tempo. Isso aí. Mas agora vamos às notícias desta terça-feira, dia 9 de janeiro. Poupança tem retirada líquida de mais de 87 bilhões em 2023. Contribuição do MEI tem novo valor com alta do salário mínimo em 2024 e os novos valores estarão já nos boletos de fevereiro. Diese, preço da cesta básica diminui em 15 capitais em 12 meses. COP-Cefet vai realizar pesquisas para alimentar um observatório de dados de diversas áreas de interesse de Petrópolis. Delegado é condenado a 9 anos, 7 meses e 6 dias de prisão por envolvimento no esquema de propinas com comerciantes da Rua Tereza, em Petrópolis. Balcão de Empregos de Petrópolis oferece 131 vagas para esta semana. E mais, INEA conscientiza a população petropolitana após avistamento de onça parda. Agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa a nossa edição de hoje dando aquela passadinha lá no nosso jornal Correio Petropolitano, e na linha vermelha está lá estampado: governador Cláudio Castro reafirma que pretende ficar até o fim do mandato. É o destaque da coluna Magna Vita na página 3. Outro destaque da nossa primeira página: OAB do Rio e CVM defendem presença de advogados. Para a Ordem dos Advogados do Brasil e do Rio de Janeiro, acusações de Timerman não passam de ressentimento. Então, a Comissão de Valores Mobiliários do Ministério da Fazenda e a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio rechaçaram as críticas
feitas pelo gestor da Ash Investimentos. A presença maciça de advogados entre seus integrantes. Ao Correio, a CVM afirmou que sempre teve tradicionalmente uma presença maior de profissionais com formação jurídica. Já o presidente da OAB do Rio, Luciano Bandeira, afirmou que as críticas desse líder não passam de ressentimento. Então tá aí. Mais destaques aqui na nossa primeira página. Deslizamentos prejudicam a Avenida Piabanha, aqui no centro de Petrópolis. Delegado que extorquiu lojistas é condenado. Temos também, Lula vai priorizar estados que perderam em 2022. Está lá no Correio Nacional, na página do Fernando Molica, página 5. Ações da CSN são comparadas a tragédias que marcaram o país. É o destaque da página 14. Concurso vai selecionar 6 mil novos servidores. É o destaque lá da página 5. E na página 7, Israel mata chefe de subforça do Hezbollah. Governo do Estado cria comissão de controle fiscal. O governador Cláudio Castro realizou nesta segunda-feira, dia 8, uma reunião com secretários e representantes da LERJ para implementação da Comissão Permanente de Acompanhamento ao Orçamento, Receitas e Despesas do Estado. A criação do grupo foi publicada no Diário Oficial. Além disso, nós temos os destaques do segundo caderno, que vem recheado de grandes notícias, cultura, cinema, teatro, além aqui no cantinho dos destaques da coluna do Fernando Molica sobre as punições militares pelo 8 de janeiro e do Arnaldo Nisquier, a qualidade da educação particular. Temos também aqui na primeira página, né, Globo de Ouro consagra Oppenheimer. Então, com justiça, o diretor inglês Chris Nolan arrebata o Globo de Ouro por seu grandioso Oppenheimer, né? O filme que já saiu dos cinemas, você pode conferir nas plataformas de vídeo, tem na Apple TV, tem na Amazon Prime, eu só não sei se tem na Netflix. E marcha firme para a conquista do Oscar 2024. Mas nessas plataformas online, Nana, você tem que alugar ou comprar o vídeo. Exatamente. Ainda não está disponível. Você paga a assinatura e eles ainda te fazem comprar ou alugar o filme. Vale a pena aguardar um pouquinho mais. Vamos então para a página 2, mas com tanto prêmio, né? Não é? A gente fica curioso. Eu já fiquei curiosa, não vi ainda. Eu também ainda não vi. Mas, de repente, esse fim de semana, quem sabe? Pode até ser que ele volte ao circuito dos cinemas, porque no final das contas, todos os filmes que concorrem ao Oscar, eles voltam para o circuito do cinema, depois né? de tantos prêmios, né? Não é? E nada como assistir um filme na grande tela. É sempre verdade. Muito emocionante. Na nossa página 2, nossa página de opinião, primeiro editorial, inteligência artificial versus jornalismo real. E também o famoso Dia do Fico e a formação do Brasil, porque o dia 9 de janeiro fica lembrado na historiografia brasileira como aquele em que Dom Pedro declarou a célebre frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico." Meses depois, o Brasil viria a se tornar independente de Portugal, após um acordo intermediado pela Inglaterra. E no fim de 1822, a coroação de Dom Pedro como imperador. A data simbólica marca o início de um processo de transformação do vice-reino em uma nova nação no mundo, porém com graves problemas a serem desatados. Um deles, por sinal, até hoje ainda não foi bem dissolvido: o patriotismo nacional. E aí discorre mais um pouco sobre essa data que muita gente esquece, né? Que é hoje, no dia 9 de janeiro. Ela não faz parte do calendário de feriados, né? E olha que os feriados as pessoas já estão esquecendo. Que dirá a data do Dia do Fico. É verdade. Né, tadinha? Ficou ali relegada a outra instância. E a gente dá uma passadinha na página 3, lá na nossa coluna do Magna Vita, do nosso diretor aqui da TV, colunista do jornal, e aí na foto de centro, um exemplo de união e integração entre o Poder Executivo Estadual e o Municipal.
foi dado na sede da Setur Turis Rio, quando o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, recebeu a secretária de Turismo da capital, Daniela Maia, acompanhada do Bruno Matos, para alinhar a participação do Rio nas feiras do setor no exterior. Presentes os subs Marcelo Monfort e Nilo Sérgio Félix, além do presidente da Turis Rio, Sérgio Ricardo de Almeida. Sempre importante esse alinhavo, né, entre governo do estado e prefeitura para participar dessas feiras que sempre trazem muito dinheiro para o estado do Rio de Janeiro. Vamos agora para as notinhas do Pinga Fogo. E a primeira é o destaque lá da linha vermelha, fica até o fim, repercute a fina ironia do governador do Rio, Cláudio Castro, na reunião sobre orçamento realizada na segunda-feira, dia 8 de janeiro. Ao finalizar o encontro, ele, que estava sentado ao lado do seu vice-governador Tiago Pampolha, falou sobre o futuro, abre aspas, para a fala dele. Eu devo ficar até o final do governo e depois devo abrir um escritório de advocacia e o Pampolha vai cuidar das empresas do pai, fecha aspas. Todos se olharam, fingiram que não entenderam e meia hora depois boa parte do governo já estava sabendo. E agora saiu na coluna Magna Vita, agora todo mundo está sabendo. E temos mais notinhas falando de várias cidades aí do interior do estado e uma também de Teresópolis, aperto no orçamento. Eu vou ler um trechinho só aqui. Em nova decisão, o juiz da primeira vara civil de Teresópolis manteve os vetos do prefeito que deixam o orçamento mais apertado, até que os vereadores façam nova votação. Abre aspas para a decisão. Considero, pois, presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, uma vez que há relevância e juízo de probabilidade do direito alegado pela parte autora, bem como risco flagrante ao resultado útil, caso a pretensão seja examinada apenas após o devido contraditório, razão pela qual defiro a tutela provisória para que sejam suspensos os efeitos do decreto executivo número 6.126 de 2024, declarando-se a vigência da Lei Municipal 4.429 de 2003, com suas disposições e vetos até sua revogação, e o exame dos vetos pelo Poder Legislativo, o que deverá ocorrer nos termos dos seus regimentos, salvo decisão futura de modulação desta decisão, diz o documento, diz a sentença aí, do juiz da primeira vara civil de Teresópolis, que manteve os vetos do prefeito e deixou o orçamento dele mais apertado. É aquela guerra lá da loa do prefeito de Teresópolis com os vereadores, porque o prefeito de Teresópolis demitiu, exonerou muitos cargos que eram dos vereadores, e os vereadores ali não ficaram muito satisfeitos, né? Não ficaram nada felizes. E aí a coisa transcorre dessa maneira. Ao longo do nosso jornal, nós temos notícias na nossa página de economia, de política nacional, e a gente vai dar um salto lá para a nossa página 9, na página do Estado do Rio de Janeiro, onde a matéria que chama essa página é Justiça condena delegado por falsidade ideológica. Maurício Demétrio foi preso em 2021 na operação que identificou um esquema de propinas na Rua Teresa, aqui em Petrópolis. E aí, o delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Maurício Demétrio Afonso Alves, foi condenado pela primeira vara criminal especializada a 9 anos, 7 meses e 6 dias de prisão em regime fechado, com a perda do cargo público. Matheus, fecha mais, aumenta a tela aí para mostrar bem o rosto desse delegado que deveria proteger a população. Exato. E não ficar cobrando propina dos comerciantes da Rua Teresa em Petrópolis, né? E as denúncias na época foram feitas e agora a justiça condenou o delegado. Tá aí o rostinho dele sendo preso, mas a gente tem uma reportagem em vídeo e vocês vão ver agora, né? Esse esquema era um esquema de propinas relacionados a comerciantes da Rua Teresa. Vamos conferir a matéria em vídeo.
O delegado Maurício Demétrio Afonso Alves foi preso no ano de 2021 na Operação Carta de Corso. De acordo com as investigações, Maurício comandava um esquema que cobrava propina de comerciantes da Rua Teresa para que tivessem a liberação de vendas de itens falsificados. De acordo com a decisão do juiz Bruno Monteiro Relieri, da primeira vara criminal especializada no combate ao crime organizado, Maurício usou sua posição e poder como autoridade policial para realizar as operações Raposa no Galinheiro, fases 1 e 2. Neste caso, ele foi acusado de obstrução na justiça durante a operação, usando planos complexos, procedimentos fraudulentos e manipulação da mídia. O abuso de poder, inclusive, configurou no aumento da pena, totalizada em 9 anos, 7 meses e 6 dias de prisão. O cumprimento da pena será em regime fechado. Ele também vai perder a função de delegado de Polícia Civil, bem como qualquer outra função pública. Maurício Alves também é acusado de criar dossiês e investigar pessoas, incluindo autoridades públicas, utilizando banco de dados públicos e privados. Consultas a conversas do delegado mostram tentativas de criminalizar essas autoridades, incluindo flagrantes forjados de um delegado e do então candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, às vésperas das eleições. As mensagens também apontavam que o réu também se orgulhava de levar uma vida de mensaleiro, referindo-se aos escândalos do mensalão, um grande esquema de corrupção do país. Essas informações são respaldadas por áudios onde Maurício dizia que estava andando de jet ski na sua vida de mensaleiro. O então delegado de polícia também apareceu ironizando o assassinato da vereadora Marielle Franco, fazendo comentários racistas e utilizando termos ofensivos para se referir a uma delegada. A decisão da Justiça afirma que o acusado não admitiu os fatos criminosos, apresentando uma versão completamente diferente durante os interrogatórios. O documento diz ainda que, diante das provas apresentadas, constatou-se que o delegado de polícia Maurício Demétrio ostenta um padrão de vida elevado, incompatível com a remuneração exclusiva de sua atividade ilícita. Pois é, tá aí, né? Sem palavras, né? Sem palavras, quem deveria defender, quem deveria não deixar essas mercadorias, né, ilícitas ir para a rua, era quem justamente acobertava, né? Exatamente. É assim. Gente, agora a gente vai para a nossa página 12 do Correio Petropolitano. Lá o destaque é o seguinte: deslizamentos agravam situação da Avenida Piabanha. É ali perto da Rua Monte Caseiros, indo para o centro da cidade, perto do Palácio de Cristal. Exatamente. E toda vez que chove, principalmente com as últimas chuvas, Sim. aquelas enchentes brabas que nós tivemos, né? Eu já ia falar no ano passado, né? Se não Na me verdade, engano, em Roberta, 2022. Sim, mas eu acho que esse deslizamento tem a ver com chuvas mais próximas. Acho que esse aqui em questão não tem a ver com 2022, não. Mas em 2022 aquilo Ficou ali feio, ficou, né? tudo desbarrancado, Verdade. tudo desbarrancado. E aí, olha só, em alguns trechos a via está afundando próximo ao rio. Ou seja, basta uma chuva, não precisa nem ser a chuva de 2022 que deixou a cidade toda debaixo de água. Sim. Né? Basta uma chuva mais forte para despencar. Por quê? Ali as árvores são centenárias, na beira do rio, então as raízes são profundas, pesam, né? Pesam muito e acabam desbarrancando, né? E aí a gente lembra, ali perto do Palácio de Cristal, em 2022, foi em 2022, gente, ali perto do Palácio de Cristal, caiu uma parte que ficou em meia pista por muito tempo fazendo a obra. Acho que a gente pode considerar com menos de meia pista, né? Porque estava bem perigoso aquela situação ali. Aliás, Roberta, as pessoas que caminham pela cidade, que passam não só pelo centro, mas no Quitandinha, no Bingen, elas relatam sempre, eu sou uma delas, que sempre vejo muito, eu presto muita atenção nas beiras de rio. E eu vejo sempre vários trechos, basta ter uma chuva, como você comentou, mais forte, que a gente já tem um escorregamento em algum lugar. As nossas beiras de rio, elas precisavam ser melhor cuidadas e melhor vistas. Exato. Porque, afinal de contas, Petrópolis é uma cidade
que está extremamente sobrecarregada por tráfego de veículos, ônibus, veículos pesados, né? Nós temos grandes caminhões que trafegam por dentro da cidade, infelizmente. Então, a gente precisa que as nossas ruas estejam em condições de trafegabilidade e de segurança para quem passa por elas. Porque a gente tem as pessoas que correm, as pessoas que passam de bicicleta. Um acidente pode acontecer com alguma dessas pessoas que são mais vulneráveis do que aquelas que estão nos carros, nos ônibus ou nos caminhões. E, Nana, aqui na reportagem, realmente você tem razão. Olha só, com a chuva das últimas semanas. Exatamente. A chuva das últimas semanas, margem do rio voltou a ceder. Em alguns trechos, o pavimento da rua começou a afundar. Nós entramos em contato com a prefeitura, mas a prefeitura não respondeu até o final dessa edição aos questionamentos feitos pelo Correio Petropolitano em relação a esses deslizamentos. Outros destaques dessa página, ali nas Petropolitanas, prefeitura despenca, prefeitura de Petrópolis, tá? Despenca no ranking da transparência e começa a desmontagem do Natal Imperial. Outro destaque, Janeiro Branco alerta para cuidados com a saúde mental, também está lá. Esses são os destaques, então, do nosso Correio Petropolitano, porque a gente já está com o tempo do primeiro bloco bem estourado e a gente vai fazer agora um rápido intervalo e na volta você vai ver que o secretário de Estado de Governo e um deputado estadual buscam caminhos para agilizar a aprovação do projeto de lei Barulho Zero, que tramita na Assembleia Legislativa do Rio desde março do ano passado para coibir as motocicletas barulhentas, né, Nana? Importantíssimo. E você vai ver também que o Estado do Rio destinou cerca de 41 milhões de reais para a reforma de 24 unidades de pronto atendimento estaduais, as UPAs, em 2023. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E pelo terceiro ano seguido, o saldo das cadernetas de poupança caiu, com o registro de mais saques do que depósitos em 2023, em um cenário de juros e endividamento ainda altos no país. Em 2023, foram aplicados 3,83 trilhões de reais contra saques de 3,91 trilhões. Apenas os meses de junho, com 2,59 bilhões, e dezembro, com 13,77 bilhões, registraram saldo positivo, com mais depósitos do que saques. Nos demais meses do ano, houve saídas líquidas. Os rendimentos creditados nas contas de poupança somaram 73,08 bilhões de reais em 2023. Agora, o estoque aplicado na poupança é de 983,03 bilhões. O saque de recurso das cadernetas acontece em um momento de alto endividamento no país. De acordo com o Banco Central, o endividamento das famílias, relação entre o saldo das dívidas e a renda acumulada em 12 meses, em operações de crédito, chegou a 47,6% em outubro do ano passado. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo também apontam que o endividamento ainda alcança cerca de 76,6% das famílias brasileiras. Os saques na poupança se dão também porque a manutenção da taxa básica de juros, a Selic em alta, estimula a aplicação em investimentos com melhor desempenho. Isso porque o rendimento da poupança segue limitado. O resultado negativo de 2023, entretanto, foi menor do que o verificado em 2022, quando a poupança teve fuga líquida, mais saques do que depósitos, de 103,24 bilhões. O resultado foi recorde em um cenário de inflação e endividamento altos. Em 2021, a retirada líquida chegou a 35,49 bilhões de reais. E o reajuste do salário mínimo também alterou o pagamento de impostos à Receita Federal, incluindo aí a contribuição mensal do microempreendedor individual, o MEI. Os novos valores começam a valer nos boletos com vencimento em 20 de fevereiro e eles são referentes à competência de janeiro. Para o MEI, além de valor mais baixo de contribuição, atualmente os impostos são fixos, independentemente do faturamento. A regra se aplica desde que esteja dentro do limite anual, atualmente em R$ 81 mil. Mas o novo valor do documento de arrecadação do Simples Nacional, em 2024, vai variar de R$ 70,60 para R$ 76,60, a depender da atividade desempenhada pelo empreendedor. O cálculo se dá pela soma das
tributações do INSS, sendo 5% do salário mínimo em vigor, imposto sobre o serviço e imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. O SEBRAE ressaltou que o documento de arrecadação é a única obrigação financeira do MEI, mesmo que não esteja em atividade. Devido ao regime do Simples Nacional, em uma única guia de pagamento são recolhidos os impostos e a contribuição ao INSS, que dá direito aos vários benefícios previdenciários. A emissão do documento de arrecadação do Simples Nacional pode ser feita por um programa gerador, por meio de aplicativo para celulares ou nos portais do Simples Nacional e da Receita Federal. O SEBRAE também disponibiliza o serviço em seu portal. E o valor da cesta básica diminuiu em 15 capitais em 2023. As principais reduções acumuladas no período de 12 meses entre dezembro de 2022 e até o mês de dezembro do ano passado foram registradas em Campo Grande, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia e Natal. Já as taxas positivas acumuladas ocorreram em Belém e Porto Alegre. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, que realiza mensalmente a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos em 17 capitais. De acordo com o levantamento, a tendência para o conjunto dos itens foi de redução, movimento que, junto com a revalorização do salário mínimo e a ampliação da política de transferência de renda, trouxe alívio para as famílias brasileiras, que sofreram nos últimos anos com aumentos de preço dos alimentos em geral, acima da média da inflação. A entidade apontou também que a questão climática, os conflitos externos, o câmbio desvalorizado que estimula a exportação e o forte impacto da demanda externa sobre os preços internos das commodities acarretaram preocupação em 2023 e podem ser importantes desafios para 2024. A estimativa do DIESE leva em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. Em dezembro de 2023, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica foi de 109 horas e 3 minutos, considerando o trabalhador remunerado pelo salário mínimo. Em novembro, a jornada necessária era de 107 horas e 29 minutos. Em dezembro de 2022, a média era de 122 horas e 32 minutos. Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, descontando o valor referente à Previdência Social, o levantamento mostra que o trabalhador remunerado pelo Piso Nacional comprometeu em dezembro de 2023 53,59% do rendimento para adquirir os mesmos produtos que em novembro demandaram 52,82%. Em dezembro de 2022, o comprometimento era de 60,22%. E após o registro dos chamados rolezinhos de Natal, em que centenas de motoqueiros causaram transtornos para moradores de diferentes cidades do estado, o secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi, e o deputado estadual Rodrigo Amorim se reuniram para discutir o assunto. O secretário e o deputado conversam e caminham para agilizar a aprovação do projeto de lei Barulho Zero, que tramita na Assembleia Legislativa do Rio desde março do ano passado. O projeto, apresentado por Bernardo Rossi como deputado, fortalece as ações de fiscalização e proíbe a emissão de ruídos excessivos em escapamentos de motocicletas em todo o estado do Rio de Janeiro. Bernardo e Amorim já conseguiram a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, passo importante
para aprovação e trabalham para que o assunto seja submetido à votação e aprovado pelos parlamentares o quanto antes. O projeto de lei já tem também pareceres favoráveis das comissões de Meio Ambiente e Transportes. De acordo com Bernardo Rossi, o projeto já foi pensado por conta do incômodo que as motos barulhentas provocam no dia a dia das pessoas. O projeto prevê uma parceria entre as secretarias estaduais de Polícia Militar e Polícia Civil, além das secretarias de Ambiente e Sustentabilidade. Bernardo Rossi assinala que o próprio PL aponta que, para fortalecer a fiscalização, o Executivo Estadual poderá firmar parcerias ou convênios com prefeituras em todo o estado do Rio de Janeiro. O texto destaca também que os fabricantes que possuem licença para comercializar os escapamentos de motor, por lei, precisam atender às normas estabelecidas na resolução CONAMA, o que não impede adulterações posteriores. É isso, tem que fiscalizar o comerciante também que vende, que faz essa adulteração do escapamento, né? E o governo do estado destinou cerca de 41 milhões de reais para a reforma de 24 unidades de pronto atendimento estaduais em 2023. O investimento é o mais expressivo já realizado na revitalização desde a criação dessas unidades, realizado com o objetivo de melhorar as condições de atendimento à população e de trabalho para os profissionais de saúde. As obras estruturais das UPAs contaram com reforço de estrutura metálica, revisão de parte elétrica, pintura, troca de pisos, telhados e mobiliários, criando um ambiente mais adequado e humanizado. Outras intervenções incluíram a reforma de torres de água, alvenaria, tratamento de solo, reforma do entorno e troca de grades, novos equipamentos de ar-condicionado e tratamento paisagístico. Um dos destaques nas intervenções, as UPAs Nova Iguaçu 1 e Nova Iguaçu 2 na Baixada Fluminense, foram as primeiras unidades de pronto atendimento da rede estadual a terem um aparelho de tomografia computadorizada, com um investimento de R$150 mil cada uma. E você vai ver depois do intervalo que homem é preso por agredir companheiro em Paraíba do Sul. E você vai ver também que entidades em Petrópolis repudiam o aumento do pedágio na BR-040. A gente volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Alimentar um observatório de dados de diversas áreas de interesse da sociedade petropolitana. Este é o objetivo do programa Cefet Observa Petrópolis. O Observatório de Dados sobre a cidade foi iniciado em 2023. Para 2024, o objetivo é dar continuidade à pesquisa sobre medicamentos, mas também de realizar novas pesquisas voltadas para a área ambiental e econômica. Criado em 2023 pelo professor Rafael Ferrara, as pesquisas fazem parte de um projeto de extensão do Cefet Petrópolis, com o objetivo de coletar dados sobre o município. O projeto ele era um embrião desde 2006 no Cefet Maracanã, a sede, quando eu era professor do curso de administração, mas ele funcionava de uma maneira bem randômica, com temas bem aleatórios, por conta da dimensão do Rio de Janeiro, que não permitia a gente ter tanto acesso às mídias e às instituições de governo, em que onde os alunos aprendem na prática como funciona todo um projeto estatístico, desde a elaboração, criação do formulário, fazer entrevista, tratamento dos dados e gerar um relatório. Baseado nessa toda essa didática que a gente trabalha com os alunos, a gente aproveita para trabalhar temas que são pertinentes para a sociedade petropolitana. As pesquisas foram iniciadas no ano passado e trouxeram a pauta da tragédia socioambiental em 2022 em Petrópolis e também do transporte público da cidade. O levantamento de dados é realizado por meio dos alunos de licenciatura em Física e Matemática do Cefet Petrópolis. Para 2024, a gente vai dar prosseguimento com o projeto do mercado farmacêutico para ter um melhor entendimento do ponto de vista agora do consumidor, da pessoa que precisa do remédio de uso contínuo. Nós vamos falar sobre os serviços de coleta de lixo, visando principalmente o pessoal das comunidades, onde a coleta é coletiva, onde o lixo acumula com muita facilidade. E também nós vamos falar sobre educação financeira. O professor pede apoio para que a população participe das pesquisas, respondendo os alunos durante a coleta dos dados. Além da publicação como artigos científicos, os dados são disponibilizados para a população por meio da imprensa e para entidades públicas e privadas, com outro objetivo, de gerar políticas públicas mais eficientes. E também te envia para os órgãos de governo, ou então órgãos privados, para que eles possam tomar alguma iniciativa relacionada a isso, possam fazer sugestões, ou pelo menos acalorar o debate dos temas. E o Hospital Santa Teresa em Petrópolis divulgou os números de atendimentos a vítimas de acidentes registrados na sala de trauma em dezembro de 2023. E os dados mostram que o ano passado registrou 100 atendimentos a mais a vítimas de acidentes que em 2022. A sala de trauma do Hospital Santa Teresa atendeu em 2023 1.262 vítimas de acidentes. Em 2022, foram 1.163 casos, um aumento de 100 registros de acidentes a mais no comparativo. Só em dezembro de 2023, foram registradas 123 vítimas de acidentes de trânsito. E os dados revelam que pessoas com idade entre 18 e 60 anos incompletos são as mais afetadas
afetadas, representando 104 dos casos registrados em dezembro. Em seguida, estão os pacientes com mais de 60 anos, totalizando 11 ocorrências entre as internações. Dos atendimentos realizados na sala de trauma em dezembro de 2023, 81 foram em homens e 42 em mulheres. Desses, 68 foram registros de acidentes em motos e 55 de atropelamentos e acidentes de carro. Vale ressaltar que só no fim de semana de Natal, 2 acidentes de trânsito resultaram em vítimas fatais em Petrópolis. Um deles, uma batida entre um carro de passeio e uma motocicleta, que resultou na morte de Alexandre Augusto. E no segundo, o motorista colidiu contra um objeto fixo na BR-040, sentido a Juiz de Fora, na altura do Vila Rica. E agora a gente vai falar de oportunidades, porque o Balcão Online de Petrópolis está oferecendo esta semana 131 vagas de emprego. Os interessados têm até sexta-feira, dia 12, para enviar os seus currículos. Confira. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br. Entre as 131 oportunidades, vale destacar auxiliar de expedição, auxiliar de produção, ajudante de motorista, ajudante de carpinteiro, consultor educacional, manobrador, servente de obras e muitas outras. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. E um homem foi preso por agredir a companheira na cidade de Paraíba do Sul. O crime aconteceu no último domingo e ele foi preso em casa. A Polícia Militar de Paraíba do Sul prendeu neste domingo um homem de 44 anos, acusado de espancar a companheira com uma barra de ferro. O crime aconteceu na casa do casal, que fica na rua Domingos de Aguiar, no bairro Barão de Angra. De acordo com a Polícia Militar, os agentes prenderam o acusado, que foi encaminhado para a 107ª Delegacia de Polícia. Já a vítima foi encaminhada para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, onde recebeu atendimento e, em seguida, foi liberada. A barra de ferro que foi usada para agredir a companheira do homem foi encontrada no banheiro da casa do casal. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Dá até nó na garganta quando a gente ouve esse tipo de notícia. E a gente segue. 2 homens foram presos por furto de cabos no centro de Petrópolis no último sábado. Os criminosos foram abordados durante o patrulhamento da Polícia Militar. Na madrugada do último sábado, policiais militares prenderam 2 homens que furtavam cabos na Avenida Dom Pedro, no centro de Petrópolis. Durante o patrulhamento, os policiais se depararam com esses homens que furtavam cabos dos postes, utilizando uma serra para cometer o crime. De imediato, foi dada a voz de prisão para os suspeitos, que foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, com cerca de 100 quilos de cabos, além do instrumento que foi utilizado para cometer o furto. Os 2 homens disseram que venderiam esses cabos para um ferro velho de Petrópolis. Ambos ficaram presos em flagrante por furto qualificado. A prática de furtar cabos é prejudicial a todos os cidadãos, pois ela interrompe serviços de comunicação, como, por exemplo, a internet. As empresas que oferecem esse tipo de serviço na cidade já contabilizaram prejuízos incontáveis, tanto com os reparos como com a perda de clientes. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E hoje em dia esses cabos não valem nada, né? A maioria deles hoje é de fibra ótica, e fibra ótica, senhores, não tem valor nenhum de mercado. Só para lembrar. Vamos dar prosseguimento aqui, porque após o reajuste na tarifa do pedágio entre o trecho Rio de Janeiro e Juiz de Fora, ou seja, BR-040, diversas entidades em Petrópolis repudiaram a medida aprovada pela ANTT. Exato, e o pedágio atualmente só para veículos de passeio está custando a bagatela de R$ 14,50. Após uma deliberação da Agência Nacional de Transportes, a ANTT, o pedágio da BR-040 no trecho entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro foi reajustado de R$ 12,60 para R$ 14,50. O novo valor da tarifa entrou em vigor no último sábado e, para entidades de Petrópolis, o aumento causa prejuízos para o setor turístico da cidade. O documento foi publicado no Diário Oficial da União da última sexta-feira, dia 5 de janeiro. E o novo valor entrou em vigor já no último sábado, dia 6.
A concessão da BR-040 entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora é debatida pelas entidades e até mesmo pelo governo do estado do Rio de Janeiro. No entanto, por decisão da Justiça, a nova administração do trecho só será realizada após a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, realizar uma nova licitação. Enquanto não há uma solução definitiva, a Concer continua operando o trecho. O reajuste tarifário da concessão da BR-040 no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora é de 15,42% e se deve à reposição por custos da inflação no período de junho de 2021 a junho de 2023, calculado com base no IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Segundo a Concer, 159 mil metros de faixas de rolamento foram recuperadas, assim como a recuperação de 1.700 placas de pavimento de concreto e 68 intervenções em encostas foram realizadas entre 2021 e 2023. Os novos reajustes foram aplicados nas 3 praças de pedágio do trecho. Um absurdo, gente. Um absurdo. Durante o feriado de Ano Novo, agora a gente vai falar sobre um outro absurdo, é comum os tradicionais fogos de artifício com barulho, que são muito prejudiciais à saúde de pessoas com espectro autista, idosos, crianças e também à saúde dos animais. Eles podem até fugir e até ter uma parada cardíaca e falecer. Nossa equipe conversou com a tutora de 2 cadelas que fugiram durante o Réveillon em Petrópolis, mas a história teve um final feliz, graças a Deus. Confira. Sônia Góes, dona de casa, é tutora da Leona há 6 anos e da Luna, considerada por ela mais espoleta, há 2 anos. As cadelas vivem com a tutora no bairro Quarteirão Italiano, em Petrópolis, onde pela primeira vez, durante a queima de fogos do Ano Novo, as cadelas ficaram muito assustadas e fugiram para a mata, deixando a tutora com o coração na mão. Na noite de Ano Novo, devido aos fogos, provavelmente, as 2 ficaram muito agitadas. Infelizmente, eu não estava em casa para poder acalmá-las e conseguiram, em algum buraquinho na cerca que a gente tem em casa, passar e fugiram para o bairro. Foram vistas mais ou menos por volta de 1 hora na hípica. A pessoa lá até tentou ajudar, alimentou, deu água, mas de repente elas sumiram. A tutora conseguiu uma informação de onde as cadelas poderiam estar com a ajuda de uma vizinha, que ouviu um latido diferente vindo da região e passou o contato do Claudiomar, que atua com o resgate de animais. Então o Claudiomar veio e conseguiu, depois de muito tempo, vasculhar aquela mata com a ajuda de um companheiro da Defesa Civil, descobriram por onde elas tinham caído. Elas tinham caído num platô no meio dessa mata, e de lá elas não conseguiam nem subir nem descer. Foi fundamental a ajuda dele, que teve que descer de rapel nesse platô. Aí precisamos chamar os bombeiros, porque depois, para subir com ele, com uma cachorra, precisava de mais ajuda. A ajuda do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, foram fundamentais para auxiliar o ativista Claudiomar no resgate das cadelas na área de mata do Quarteirão Italiano, considerada de difícil acesso até para as equipes de resgate. Localizamos a cachorra, conseguimos fazer a captura dela, fizemos o içamento dela junto com o CBMER 15º aqui de Petrópolis, né? E a segunda cachorra, nós fizemos o salvamento no segundo dia, tá? Descemos de rapel e depois de 4, 5 horas nós conseguimos tirar ela. Um lugar muito alto, perigoso. Desde 2018 está em vigor, no estado do Rio de Janeiro, a Lei de número 3.892, de 2015, que proíbe a utilização de fogos de artifício que causem poluição sonora, como estouros e estampidos, acima de 70 decibéis nas áreas públicas e em eventos com fins lucrativos em áreas privadas. Os fogos podem ser bonitos, mas especialistas alertam que podem ser perigosos e assustadores para idosos, pessoas com deficiência e animais. Um dia, quem sabe, né, nós vamos ter maturidade para poder entender e respeitar todas essas deficiências e necessidades que a gente tem, né? Vamos falar agora de celebração, porque o público aplaudiu de pé o espetáculo da Folia de Reis Estrela Guia, que aconteceu no último sábado na Casa de Cultura Adolfo Bloch, em Teresópolis. Olha só.
Com trajes e acessórios típicos, entoando versos e fazendo reverência ao presépio, o grupo de cantadores e instrumentistas lembrou a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus nesta tradicional festividade cultural e religiosa, demonstrando o motivo de ter sido contemplado pela segunda vez com um prêmio de R$15 mil no edital Folia RJ 2023. Da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A Folia de Reis Estrela Guia é uma tradição que vem sendo mantida viva em Teresópolis pela família do mestre Reginaldo da Silva Lopes. Filho de Francisco de Lima Lopes, mestre de Folia de Reis na década de 50, Reginaldo ficava deslumbrado ao ouvir o tio contar histórias sobre como era a folia de seu falecido pai. Vamos à nossa previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, nesta terça-feira em Nova Friburgo, o dia será de sol entre nuvens. A temperatura máxima se mantém estável, enquanto a mínima começa a sofrer uma ligeira elevação. Ainda assim, há probabilidade de chuva isolada para a cidade. Os termômetros no município devem marcar mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, a terça-feira será de ligeira elevação na temperatura, acúmulo de nuvens durante a tarde e noite e probabilidade de chuva isolada, inclusive com possibilidade de trovoadas. Os ventos na cidade serão fracos e os termômetros devem marcar mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Petrópolis, a previsão também é de chuva. Apesar do aumento na temperatura, a previsão é de chuva isolada durante a tarde e noite. Pela manhã, as nuvens devem marcar presença, mas não chove. Os termômetros vão variar entre mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Paraíba do Sul, por sua vez, o dia será de muitas nuvens no céu, ventos fracos e também possibilidade de chuva. A temperatura passa por elevação, marcando mínima de 23 e máxima de 32 graus. A previsão nesta terça-feira em Pati do Alferes será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva com probabilidade de trovoadas isoladas. Apesar da chuva, a temperatura deve subir, variando entre mínima de 21 e máxima de 33 graus. E em Três Rios, a previsão é de ligeira elevação na temperatura, sol entre nuvens, ventos fracos e chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 24 e máxima de 33 graus. É importante lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. E na última sexta-feira, o Instituto Estadual do Ambiente, por meio da Reserva Biológica Estadual de Araras, promoveu encontros com a população do município de Petrópolis, a fim de conscientizar a mesma a respeito da fauna local. A atividade, gente, surgiu a partir de avistamentos de uma onça parda e um gato jaguarundi em condomínios ali na região de Araras. A atividade surgiu a partir de avistamentos de uma onça parda e de um gato jaguarundi em condomínios da região de Araras, em Petrópolis. Os felinos foram avistados por moradores de condomínios da localidade. A ação foi promovida pelo INEA por meio da Reserva Biológica Estadual de Araras. É muito importante informar para a população que eles não correm risco nenhum no avistamento desses animais. Os animais estão na casa dele, é normal que eles estejam aqui. Nossa área é uma área extremamente preservada, de muita vegetação, e a convivência com os animais tem que ser de forma mais harmônica possível. Dentre as técnicas a serem utilizadas para a segurança tanto da população quanto dos animais, os técnicos da Rebio Araras orientam que a população mantenha os animais domésticos em segurança e também tampem de forma adequada as lixeiras para evitar que estes animais entrem nas residências. Além disso, orienta que, caso encontrem algum desses tipos de animais silvestres, entre em contato com o INEA. Porque a gente tem muita frequência de toda a fauna nativa da Mata Atlântica. A gente tem muito avistamento de gambá, de tatu, de outras aves também, até de animais peçonhentos, né? Tem aranha, tem algumas cobras. É sempre importante a população entender que ela não deve entrar em contato direto com esse animal, ela deve acionar os órgãos ambientais para que eles façam esse manejo
Se o animal estiver numa área urbana, ele vai ser remanejado dali, ele vai ser coletado, vai ser resgatado, vai ser conduzido até uma área de soltura que esteja própria para que ele possa sobreviver e ficar na vida livre dele. O gestor e guarda-parques da unidade de conservação visitaram os 2 condomínios, onde os felinos foram avistados, e a equipe percorreu os locais e conversou com os moradores para o esclarecimento de dúvidas, com o objetivo de orientar sobre a importância dos animais para o equilíbrio ecológico da região. Fizer avistamentos de qualquer animal, entre em contato com a gente. O nosso WhatsApp está na nossa rede social da Rebio Araras. Entre em contato, passe fotos, localizações, informações mais precisas possíveis para que a gente possa se dirigir até o local e coletar esse animal de forma mais segura. Pois é, se a gente não estivesse invadindo o espaço deles, eles não viriam até nós, né? Pois é. E depende da gente fazer essa não aproximação, como ele falou, o Kleber falou, muito importante você tampar o lixo e não deixar lixo exposto na sua casa, né? Porque o cheiro vai longe e esses animais, eles são despertados pelo odor. Gente, a gente fica por aqui, mas amanhã estamos de volta às 7h30, esperamos você. Ao vivo, de volta amanhã. Tchau, gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.